dia! Quintou! E estamos começando o Desembaraxando, episódio 126. 126 capítulos dessa novela chamada Desembaraxando. Uma novela com um roteiro improvável e o que há de ser só assistindo o próximo episódio. É isso aí. A você que está aqui, bom dia. Você que está ao vivo conosco. Você aí já logo cedo, preparando as turbinas para mais um dia. E você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Muito obrigado pelo carinho de sempre, pelos feedbacks, pelas falas, pelas sugestões, pelas críticas, tudo. Isso é muito bacana e isso nos dá, enfim, norte e nos faz pensar em coisas novas e diferentes para poder compartilhar aqui. Eu aprendo com tudo aquilo que recebo de vocês, viu? O Desembaraxando é de segunda a sexta-feira, às 6 horas da matina, e sábados, domingos e feriados, horários alternativos. E se você não consegue ver o conteúdo ao vivo, não se preocupe. Ele fica gravado aqui no nosso Instagram, é só você ir lá na nossa página, né? Lá no nosso feed de mensagens, de vídeos, ou você vai no nosso Facebook ou no YouTube do Baracho. Eu aproveito para pedir que você se inscreva lá no nosso canal do YouTube, por favor. Maravilha? Gratidão a você. Vamos então ao que interessa, porque temos um dia bem importante e que tudo seja de bom para você nesse dia. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, como diria Paulo Cintura. Vamos lá, quero falar um pouco sobre a dificuldade que muitas pessoas têm, não são poucas não, muitas pessoas têm com os elogios, pessoas que não suportam elogios. Você já ficou mal ao ser elogiado? Você já ficou mal em receber algum elogio? Na hora vem todo um desconforto, na hora até parece um porco-espinho, arrepia quando vem aquele elogio, aquela consideração vinda de outra pessoa, a pessoa pontua uma coisa muito positiva, a pessoa destaca uma qualidade ao olhar dela que temos, né? E enfim... E você sempre fica mal quando recebe elogios ou não? Ah não, Baracho, algumas vezes já tive isso, muito pontualmente ou todo o tempo. Tem gente que fica mal com elogio sempre quando ele aparece, né? Então a pessoa que tem essa parada assim já extrema, ela pode achar que é mentira quando vem um elogio, que quem faz elogio tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, que a pessoa tem uma segunda intenção. Ah, lá vem essa conversa mole. Eu sei que em tempos que estamos vivendo de tanto golpe, né? O ser humano tem se mostrado o pior possível em muitos aspectos. Não tem consideração pelo próximo, para poder passar outro para trás, não olha nada. Então, diante de tantos golpes, tantas pessoas sendo maltratadas emocionalmente, a tendência é ficarmos sim numa defensiva. E o perigo da defensiva é ficar tão defensivo que aí eu elimino aquilo que é ruim, que está certo, mas eu posso eliminar aquilo que é bom. Então eu mando lá, disparo lá o canhão para atrapalhar as pragas da plantação, as ervas daninhas, mas eu vou atingir as ervas boas. E é aí que está o negócio. Então, você é assim? Pensa que as pessoas estão de sacanagem com você e as pessoas estão com uma segunda intenção. Na verdade é assim, ó. Em alguns casos, não é que a pessoa não gosta de elogios. Não é isso, não é que ela não gosta. Mas ela gosta de elogios específicos que muitas vezes não vêm. Ela tem uma fixação em ser elogiada, em esperar alguma coisa em algumas áreas dela, em algumas questões particulares dela, né? E isso pode ter muito a ver com o que a pessoa internalizou na sua vida. Ela internalizou esse tipo de elogio, principalmente porque pode ser ligado a alguém muito importante da sua vida. Um pai, uma mãe, um irmão, sei lá, qualquer pessoa. Essa pessoa fazia esse elogio. Quem recebeu introjetou essa narrativa, internalizou isso,
porque percebia que com isso era uma das poucas maneiras, ou a maneira que mais agradava o outro, e por agradar muito o outro, eu me sinto gratificado, me sinto feliz, me sinto acolhido, não estou desamparado, então eu fico fixado naquele movimento específico de elogio, naquele tipo específico de elogio. Então pode ser isso também, né? Que não gosta de elogio, mas gosta de alguns. Por exemplo, para alguns pode ser insuportável realmente o elogio. Mas assim, se o elogio é positivo, né? Por que tanta gente se incomoda com ele? Nessa questão dos elogios específicos, por exemplo, alguém é elogiado pela sua aparência, alguma coisa na aparência, e a pessoa não gosta de ouvir isso. Ela fala assim: ah, mas eu não sou só a minha aparência, eu sou inteligente, eu tenho as questões do intelecto, eu tenho conhecimento, eu tenho papo, e não vem o reconhecimento desse jeito. Aí volta essa questão do que internalizou. Então a pessoa, né, ninguém me elogia, nessa questão do intelecto, por exemplo. Então a pessoa espera um elogio do intelecto, aí vem um elogio pela aparência. A pessoa espera um elogio da aparência, aí vem um elogio do intelecto. E outros elogios que a pessoa não quer ser reconhecida ali. Ela queria ser em outros reconhecida. Ou não quer ser reconhecida em nada. Mas assim, é interessante isso e pode soar como estranho também, né? Porque a pessoa, ela diz que quer elogio, ou ela diz que quer melhorar em alguma coisa, mas quando o elogio vem, a pessoa entra em pânico. E a pessoa não acredita nisso. Ela não acredita, ela se esquiva, ela faz um gesto educado de falar: não, bondade sua, aquela coisa toda. Claro que uma coisa é a pessoa ser arrogante, ficar aos quatro ventos falando que ela é boa nisso, naquilo outro. Aí é uma questão de desamparo, né? Meu filho ainda contava ontem, né? Ele faz lá aulas de tênis de mesa e sempre tem aquele aluno metido a professor, né? Eu lembro na época do Muay Thai que eu também passava por isso. Aquele aluno que quer ser professor, mais que o professor, chega falando das coisas. Lá, onde eu passei era melhor, aqui vocês não fazem isso, aquela coisa toda. Ué, vai embora, ué, se está insatisfeito. Então sempre tem esse pessoal que é mais metido a sabichão, né? Então a pessoa não acredita nessas coisas, não acredita. Então vai ter essa pessoa que se exalta muito, sendo professor de tudo, que é uma questão de desamparo. Mas tem a pessoa também que não se valoriza em nada e não sabe acolher nenhum tipo de elogio. Então é aquela ânsia de ter e o medo de possuir. Mas é interessante isso, a pessoa diz que quer tanto, mas quando vem a pessoa entra em pânico. É o que fala a psicanálise quanto à neurose, né? O neurótico, ele tem um pânico do próprio desejo, né? Quando o desejo vem, aquilo vai implicá-lo, ele fica num pânico. É melhor nem ter tido isso. Aí ele vai eleger um desejo assim, mais ou menos impossível, para ficar sempre naquele movimento de estar para chegar, e nunca chega, né? Mas enfim, o tema não é esse. Vamos falar dos elogios. E assim, como eu falei, em muitos casos, não é que a pessoa não gosta de elogio. Ela pode ter internalizado alguns elogios porque vieram de pessoas importantes na sua vida e ela quer reviver aquela relação com aquela pessoa através de outra que entende e faz o mesmo elogio. Aí é complicado, né? Esperar do outro uma coisa que ele nem sabe, ao invés de permitir que ele nos veja do modo como ele nos vê, né? Mas aí eu não aceito isso, né? Ah, não, eu não sou tudo isso não, e aquela coisa toda, né? Então a pessoa vai tender a desconversar quando vem um elogio, vai se esquivar, vai fugir, ou até não vai gostar, né? Eu lembro de uma colega de faculdade que ela não acreditava nisso, né? Então a gente falava assim, que ela era inteligente, a gente falava que gostava dela, né? E ela falava não, ela não acreditava, ela tinha uma defesa muito grande, assim, e ela saía de perto da gente quando ouvia alguma coisa nesse sentido. Eu falei, nossa, a pessoa tão inteligente, tão bonita, né? A gente olha, né, do lado de fora, mas a pessoa não se via assim. É aquela velha história, né? Eu lembro quando meu filho era pequeno, aí ele vinha com aquelas questões do Dia dos Pais, né? Ah, o senhor é meu herói, o senhor é meu pai. Eu tenho até hoje aqui no meu escritório aquelas lembrancinhas de Dia dos Pais que ele me dava quando era criança. De vez em quando eu leio ali, né, com a letrinha da infância, ele escrevia, o senhor é meu herói, o desenho eu com ele assim de palitinho escrito, né? Aí eu pensava, nossa, meu filho tem tanta admiração e mal sabe os meus medos que eu tenho, as minhas loucuras, as minhas neuroses, né? Eu tô falando sério aqui, tá?
nossa, ele nem imagina o quão medroso que eu sou em muitas coisas, mas ele vê como herói, né? Então você vê como é curioso isso. Então as pessoas que têm dificuldade com elogios, em muitos casos, é isso aí, né? Ela tem um pavor do elogio, ela não acredita que ela é aquilo que estão falando. E em muitos casos ela até quer um elogio, mas ela quer um elogio específico. Ela não quer ser elogiada porque tem uma beleza externa. Ela quer ser elogiada porque tem inteligência, por exemplo. Então também tem isso, que pode ser ligado a alguém importante da sua vida. Mas por que a pessoa age assim? Uma atitude bem esquiva com os elogios. Vamos lá. Bem, os traumas pode ser a razão da pessoa não gostar de elogios. Demonstrar que não gosta de elogios, tá? Então a pessoa vai entender que o elogio vai levar ela a alguma situação que ela não quer voltar mais. Então é um trauma, então eu não quero, porque o elogio me conecta a alguma situação que eu não quero voltar, que pode ser uma situação traumática, então eu não aceito. A pessoa pode ter uma voz interna muito dura, muito rigorosa com ela, e ela vai entender o elogio como mentira, como uma coisa irônica. Então a pessoa tem muito rigor com ela mesma, ela se põe não merecendo nada, nem mesmo o elogio que a pessoa faz a ela. Então a pessoa nunca vai se sentir à altura do elogio que está recebendo. E aí vai ter os complexos também que ela pode ter de inferioridade, complexos de se achar menos, né? Então ela não acredita quando alguém lhe fala isso. Quando alguém fala assim, é você aí, ó, bonitona, bonitão, e a pessoa fica assim, ela pega e olha pra trás, deve ser outra pessoa, não sou eu que tá falando aqui. Eu? É você. Não, impossível, né? Você tá doido, você tomou algum negócio aí, e é você a pessoa, né? Outro motivo que leva a pessoa a fazer isso, baixa autoestima. Então, quando a pessoa tem uma imagem de si não correspondente ao que o outro pensa, como é que você me vê desse jeito? Tá doido, né? Aí a pessoa pode também demonstrar como uma rejeição ao elogio, uma falsa humildade, uma educação ali, mas ela tá apavorada com aquele elogio. Então a pessoa ela tem uma imagem que não corresponde ao que o outro diz. E não só externa, tá? Interno também. Externo é o mais falado, né? A pessoa não se acha bonita, sei lá, e a pessoa recebe um elogio nesse sentido, ou uma qualidade, e a pessoa não consegue, ela fica estranha. Dá um estranhamento receber esse elogio. Então a pessoa tem uma baixa autoestima. Por exemplo, as crianças que não foram reconhecidas em alguma coisa, ou que tão somente ouviram críticas cacetadas, né? Então elas aprendem a duvidar do reconhecimento, aprendem a duvidar do elogio. Sabe aqueles pais que nunca falaram para os filhos alguma coisa, mas falaram para os outros? Dá o meu filho, minha filha, não sei o que, maravilha, meu filho está estudando, meu filho é muito bom. Fala pro seu filho isso, nunca falou. Para os outros falam, né? Até para usar como troféu o filho. Aí alguém pega e te conta, teu pai e tua mãe falam tão bem de você, fala bem de mim? Nunca falou para mim isso na minha cara. Fala pra pessoa, não só filho, né? Mas a pessoa em questão. Fala pra outra. Mas a pessoa tem uma trava. Ah, não, se eu ficar elogiando, mal acostuma. É engraçado, né? É acostumar a pessoa com trauma, então, né? É curioso isso. Mas, enfim, crianças que não foram reconhecidas, que ouviram só cacetada, crítica, então elas vão ter um estranhamento quando vem o elogio. Por exemplo, desconfiança também. Quando vem um elogio, a pessoa fala assim: o que estão querendo em troca, né? Quando a esmola é grande, até o santo desconfia, né? O almoço não é de graça, tá querendo alguma coisa de mim. Tudo bem, Baracho, tem pessoas, né, que realmente são assim, só procuram você quando estão precisando de alguma coisa. Nunca vão até você para se oferecer, nunca perguntam como é que você está. Baracho, mas eu não vou agir também por troca, tudo bem. Mas tem pessoa que é assim. Mas tem pessoa que não, tem pessoa que está sincera, que tem carinho por ti. Então a pessoa tem uma desconfiança. Tem uma desconfiança baseada numa história dela. Imaginário real. E muitas vezes a história imaginária vira real na nossa cabeça. Cuidado com isso. O imaginário vira real. A pessoa também não curte o elogio, porque de certa maneira o elogio expõe a pessoa. Medo da exposição. Receber elogio, ainda mais perante outras pessoas, destaca a pessoa, faz ela ser vista, né? E faz ela ser chamada a atenção. Quantas pessoas que eu percebi, e não fecho o filtro com isso, né?
que quando cuidaram assim do corpo, fazendo alguma questão para a saúde corporal, ficou diferente, ficou mais chamativo, e alguém elogiou, e a pessoa não deu conta do elogio, e a pessoa se largou quanto aos cuidados, voltando à maneira anterior, se é que você me entende, tá? Não é nenhum julgamento aqui, não fecha o filtro, porque ficar no olhar do outro para alguns é apavorante, é apavorante. Então, se eu receber elogio, eu sou destacado, eu vou ter que sustentar aquele elogio, eu vou ter que corresponder ao que foi falado, eu não posso falhar a partir de então. Olha a neurose que a gente põe na cabeça, é muita neurose na nossa cabeça. Então, medo de despertar inveja nas pessoas também. Não, eu quero ficar no meu cantinho aqui, eu quero ficar aqui. Olha só o que gera. E a pessoa acaba não querendo se envolver. Só que, gente, uma vez estando vivo, não tem como. Viver é pôr-se a estar. Uma vez estando vivo, não tem como ficar ileso. Não posso ter cicatriz, não posso me machucar, então não sai de casa. Então, é que nem aquela história daquelas modelos, né? Que foram descobertas no mercado, no shopping, estavam andando, e o olheiro foi lá, você é muito bonita, tem que ser modelo. Quantas não foram descobertas assim? Porque por mais que elas não tivessem uma intenção clara de ser modelo, nem tinha, mas por estar ali andando no shopping, estavam aparecendo. Quer dizer, não estava dentro de casa escondida. E alguém olhou. E algumas podem ter negado o convite, outras aceitaram e tornaram-se grandes na passarela aí. Tá entendendo? Então viver é pôr-se a estar. Então a pessoa tem medo de despertar inveja, medo de, enfim. E os elogios acabam não sendo motivos de prazer ou sinônimos de prazer. Para essas pessoas o elogio vira uma responsabilidade. A gente tem que carregar essa conversa, né? É uma questão de peso, não é bem-estar. Só que depende da pessoa também, se não elogia, ela fica mal. Ela sempre fica mal, né? Se não elogia, fica mal. Se elogia, fica mal. Então, para onde eu vou? Olha como para alguns de nós é difícil sustentar um desejo. Porque se eu sou elogiado, eu me incomodo. Se eu não sou, também me incomodo. Onde eu estou querendo ir? Pense nisso. Aonde estou querendo ir? E o olhar do outro vai ser insuportável, né? Porque nos tira do controle. O olhar do outro nos tira do controle. Então é complicado tudo isso. Baracho, o que eu faço então? Eu sou essa pessoa aí, ó. Eu sou essa pessoa que fica desse jeito aí. Desse jeito. Como é que eu faço? Ó, primeira coisa. Perceba a sua reação automática quando vem o elogio. Qual reação automática, Baracho? A reação de desviar a atenção, de negar, de brincar na hora assim para sair fora, aquela educação, aquela humildade que é só para sair fora. Perceba. Ó, eu falo por mim, tá? Quantas vezes eu me lidei com isso já em minha vida, fiquei esquivo. E por negar o elogio, neguei outras coisas na vida. E neguei oportunidades. Porque crescer dói, né? Aparecer tem o seu preço, mas é isso aí. Uma outra coisa. Bem, ainda na mesma coisa, só de reconhecer essa reação automática já vai ter espaço para mudar. E assim, gente, não tem como aprender a nadar sem entrar na piscina, não é verdade? Não tem como aprender a nadar sem entrar na piscina. Então, comparando com a vida aí, vai para a piscina, né? Segunda coisa, quando você receber o elogio, por mais que você não acredite naquilo, agradeça. Tão somente agradeça. Já vai ser um baita de um passo que você vai dar. Agradeça, reconheça o que vem do outro. Ah, mas eu não estou olhando isso. Para de olhar tudo a partir do seu prisma. Deixa o outro te olhar. Deixa o outro também, né? Eu posso não ser o discurso do outro, ok. Mas deixa o outro te ver. Deixa o outro, permita-se ser olhado por alguém. O olhar do outro, permita-se, Viver é pôr-se a estar, viver é envolver-se, viver é acontecer aqui, é isso. O contrário disso é não nascer, né? Então é isso. E pergunte-se, né? O que no elogio me incomoda? Então é importante isso. O que o elogio me incomoda? O que no elogio me incomoda? E vai buscar ajuda.
né? Ah, não dou conta sozinho, baracha. Então, vai conversar com alguém. Vai conversar com alguém que tem maturidade para te ouvir, que vai te provocar no bom sentido, que vai te desafiar, que vai te acolher, claro, não vai te julgar. Uma ajuda profissional, uma ajuda familiar, depende de quem é da família também, né? Enfim, mas uma ajuda de aconselhamento, alguém que é fora da sua vida, neutro, né? Enfim, vai fazer alguma coisa. E uma frase que eu deixo pro final é essa aqui, ó. Não suportar elogios é muitas vezes não suportar a si mesmo. Quando aprendemos a acolher a palavra do outro, aprendemos também a olhar para nós com menos dureza. A palavra do outro é o que o outro, o modo como nos vê, tudo bem, mas deixa o outro falar. Então, quando eu acolho mais o que é do outro, eu aprendo a me olhar com menos dureza. Então, tem muita coisa aí que trava a nossa vida, muita coisa que atrapalha a nossa vida. Você pode continuar pensando diferente em muitos aspectos de quem te elogia, mas pelo menos deixe acontecer. Escute o que está sendo falado de você. O que é bom você pega, o que não é você não pega. Mas é interessante essa questão de quantas pessoas têm dificuldade com os elogios. Viver é pôr-se a estar. Então permita-se ser olhado por alguém. E permita que alguém fale de você. E receba aquilo que o outro fala de você. Seja uma coisa bacana ou até uma crítica. Mas tudo isso tem o intuito de nos ajudar na nossa evolução. O elogio não é só para encher o nosso ego. O elogio não é só para dar prazer. O elogio tem uma questão também humana e educativa. Obrigado a você que veio até aqui nesse Desembaraxando. Você que perdeu o começo dessa live, assista então desde o começo, agora ou depois, quando tiver tempo, está gravado, né? Ou você lembra de alguém que tem que ver esse conteúdo. Indique para ele ou para ela agora, compartilhe agora, tá? Vai estar salvo aqui, vai estar salvo no meu Instagram que é aqui, e vai estar salvo no Facebook e no YouTube, beleza? Obrigado pelo carinho, beijo no coração, boa quinta-feira e até o próximo Desembaraxando.